Começou, Cá? Sim. Eu acho que começou sim. Pode ir. Boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindas na nossa primeira roda de conversa, promovida pela Comissão de Mulheres do Sind Receita. Eu sou Denise Figueiredo, atualmente sou coordenadora geral da comissão. E, assim, nossa comissão ela é formada por 18 integrantes que atuam com o objetivo de atingir igualdade de gênero, principalmente na Receita Federal e no ambiente sindical. Então, esse evento de hoje, ele busca promover troca de informações e experiência entre nós, mulheres analistas tributárias. E temos hoje a satisfação de receber ela, que há 10 anos é analista tributária da Receita Federal, atua na COGEP com educação corporativa, em cursos internacionais e de pós-graduação. Além disso, foi professora desde a adolescência, primeiro de idiomas e depois de pedagogia e letras. Apaixonada por ensinar e aprender, é mestre em educação e doutora em teoria da literatura pela PUC Rio Grande do Sul. Ela é gaúcha, mas não come carne nem toma chimarrão, muito menos usa vestido de prenda. Está aqui hoje para falar da Cláudia Goldin, vencedora do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2023, cujo trabalho acompanha desde 2000, quando leu o célebre artigo sobre como mais mulheres passam a ser contratadas para a orquestra quando cortinas foram instaladas entre juízes e participantes dos processos seletivos. Ela é Valéria Moura Venturella. A palavra é sua, Valéria. Isso. Boa tarde a todas. Em primeiro lugar, muito obrigada por terem me convidado. As meninas tiveram, assim, o cuidado de dizer que não era a primeira roda de conversas, porque senão eu estaria muito, muito mais nervosa do que eu estou. Mas, na verdade, eu acho que eu estou entre amigas, né? Então, é interessante nós termos uma roda de conversa de mulheres analistas, vivemos realidades semelhantes, né? Cada uma nas suas diferenças, nas suas peculiaridades, mas a gente tem muita coisa em comum. Eu agradeço a apresentação, agradeço mais uma vez o convite, agradeço a acolhida, e eu realmente sou muito apaixonada pelo aprender, pelo ensinar, pela educação, e também eu sou economista, então uma das coisas que mais me chamou a atenção a respeito do trabalho da Cláudia Goldin é que ela é economista e historiadora. Então, os trabalhos dela, gente, não são assim aquelas pedreiras, aquelas coisas difíceis da gente ler, ela sabe contar uma história para a gente. E ela dedicou a vida inteira dela a contar a história de mulheres, a pesquisar e a narrar a história de mulheres. Histórias de sucesso, mas de sucesso conquistado, como todas nós sabemos, com muito esforço, e quebrando barreiras, e quebrando paradigmas, e saltando obstáculos, né? Embora ela não use a metáfora da corrida de obstáculos, como a gente vai ver. Eu peço licença para vocês para começar a falar, então, para mostrar e compartilhar minha tela. Aqui está. Então, nós vamos falar de mulher, carreira, mulheres, né, carreiras e famílias, ou mulher, carreira e família, na perspectiva da Cláudia Goldin, baseado principalmente no livro dela mais recente, de 2021, que é como se fosse um resumo, assim, da obra dela. Mas falando de maneira mais ampla sobre o recado que ela quer dar, a mensagem que ela quer passar e o trabalho da vida inteira dela, tá? Então, aqui está ela é economista, como eu disse, historiadora, ela venceu o Prêmio Nobel da Economia em 2023, ela é a primeira mulher a vencer individualmente esse prêmio na área de ciências econômicas. Outras mulheres já tinham vencido antes, mas sempre em parceria com economistas homens, né? Então, a obra dela inteira tem a ver com o progresso das mulheres no mercado de trabalho e também na sociedade. Ela é casada e não tem filhos. Ao longo da história, a participação das mulheres, não diria no mercado de trabalho, porque mercado de trabalho é um conceito muito mais recente, um conceito do século XIX, do século XX, mas no mundo do trabalho, ela faz essa curva em U.
Então, quando nós vivíamos em sociedades agrícolas, em que a gente tinha que só pescar, caçar, colher, plantar, né? Colher ou plantar para colher, as mulheres tinham participação de quase 60% do mercado, do mundo do trabalho. A gente trabalhava, as mulheres trabalhavam ombro a ombro com os homens, porque assim é que tinha que ser. E isso foi com a industrialização, né? A participação das mulheres no mundo do trabalho foi caindo, 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 caindo. Chegou assim no mínimo minimorum por volta de 1910, quando a industrialização já estava bem adiantada e as mulheres do mundo, com licença, do mundo ocidental. Ela tem pesquisado o mundo ocidental, isso é um aspecto muito importante, né? Chegou ao mínimo, gente, olhem aqui, ó, menos do que 10%. E a partir de 1910, as mulheres começaram a participar cada vez mais do mundo do trabalho, agora já chamado de mercado de trabalho. Então, aqui em 1910, com a industrialização, as mulheres estavam basicamente em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Algo muito importante que me foi chamada a atenção no último encontro que eu tive, inclusive com as mulheres analistas, é que a gente está falando aqui, principalmente aqui nesse vale, de mulheres brancas, né? Porque nós sabemos que o mundo das mulheres negras é completamente diferente, né? Sempre foi, especialmente aqui no Ocidente. Mas essa trajetória aqui vale para todas, tá? Bom, aí, gente, o que é esse livro dela? Como eu disse, é uma compilação, um resumo de vários aspectos da pesquisa dela ao longo dos anos. Ela pesquisou as mulheres na família, as mulheres no trabalho, os direitos das mulheres, aquilo que eles chamam a grande lacuna que existe entre o pagamento dado a homens e dado a mulheres pelo mesmo trabalho realizado, e principalmente do aprendizado de uma geração para outra. E ela usa a metáfora da corrida de bastões, que é muito bonita. Então, esse se trata do resumo da obra dela, né, que é basicamente feita de artigos científicos, mas como eu disse para vocês, são artigos bons de ler, infelizmente muito poucos traduzidos para o português. Esse livro dela, inclusive, ainda não foi traduzido para o português, e ela conta essa jornada, principalmente a partir de 1910. Ela focou os estudos dela de 1910 para cá, 110 anos agora, né, 114 anos, na busca de equidade. Então, as gerações de mulheres se sucedendo umas às outras e as novas gerações aprendendo com as gerações, com os erros e com os acertos das gerações mais antigas, como se fosse uma corrida de bastões, né? Na tentativa sempre permanente de equilibrar família e carreira, e ela faz uma diferença bem grande entre carreira e emprego, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. E nesse livro ela se dedica a descrever muito bem o problema da busca da igualdade, da equidade, e ela faz uma proposição de uma solução. O foco do livro é mulheres americanas graduadas, ou seja, os estudos dela e as conclusões dela se concentram em mulheres que terminaram a universidade. E ela explica por quê. Porque ela vislumbra isso como o futuro das mulheres. Ela vislumbra um futuro de mulheres quase que 100% educadas. Claro que a gente vai demorar um pouquinho para chegar lá, mas a história tem mostrado que ela está certa, que as mulheres elas vêm cada vez mais ocupando as posições nas universidades. No Brasil, hoje, as mulheres são 53% da população universitária. Isso não quer dizer que 53% das mulheres sejam graduadas, né, gente? Mas quer dizer que a população universitária hoje já é de maioria feminina. E com a tecnologia é possível realmente que em poucos anos, em poucas décadas, a gente consiga realmente tornar
isso uma realidade, que as mulheres elas sejam muito bem educadas, com formação universitária, inclusive pós-graduação. E ela diz que, quando ela começou os estudos dela lá em 2010, lá naquele vale, quando menos do que 5% das mulheres trabalhavam, ocupavam uma posição no mundo de trabalho, geralmente era ou carreira ou família. Então, carreira ou família. E hoje, o que se busca é um equilíbrio entre carreira e família, uma conciliação entre carreira e família. Independentemente do que família quer dizer, porque isso aí também é uma outra discussão bem interessante. Aqui está. Então, ela vislumbrou, conseguiu separar essa história de 100 anos, né? 120, se a gente começar em 1900, em 5 blocos. Então, no primeiro bloco, que vai desde 1900 até 1920, lembrem, ela focou os estudos dela em mulheres americanas graduadas, todas elas saídas da universidade. Eu diria que o Brasil está mais ou menos uns 60 anos atrás. Mas se a gente pensar bem, a gente pode vislumbrar também na nossa realidade o mesmo movimento, embora atrasado, né? Então, entre 1900 e 1920, era ou família ou carreira. A maioria das mulheres que tinham carreira, que se prepararam na universidade para ter uma carreira, elas ou casavam ou se dedicavam ao emprego, à carreira, né? Ou então, se elas casavam, geralmente elas não tinham filhos. Obviamente, existem as exceções, e ela fala sobre as exceções, mas ela está falando, assim, sobre grandes grupos, as características gerais de cada um dos grandes grupos. De 1920 até mais ou menos 45, pós-guerra, ela nem fala em carreira, ela fala em emprego. Primeiro as mulheres tinham um emprego e então uma família. E o que era um emprego? Elas saíam da universidade e assumiam um cargo de assistente, ou elas iam trabalhar em uma loja, ou elas iam trabalhar em uma farmácia, ou elas iam trabalhar como auxiliar de enfermagem. Tinha um conjunto de empregos que as mulheres geralmente assumiam, ou porque era o que a legislação permitia, existiam leis contra empregar mulheres casadas, ou existiam leis a respeito de que tipos de trabalhos as mulheres poderiam desempenhar, que tipo de posições elas poderiam ocupar no mundo de trabalho. Então, tinha o problema da legislação, parece mentira, mas tinha mesmo, e tinha o problema da cultura e da tradição, que perdura, né? Então, qual é a diferença entre carreira e emprego? Uma carreira é um projeto de vida. A gente se prepara para uma carreira, a gente estuda para uma carreira, a gente se prepara teoricamente, em ter uso de ferramentas que quer que seja, e se prepara também na vida familiar. Ou seja, a gente se prepara como um todo, e isso é um projeto de vida. A gente cresce, a gente galga posições, a gente almeja promoções, a gente almeja aumento de salário, enquanto emprego é uma ocupação, é algo que a gente faz ou para ocupar o tempo, em alguns desses casos, ou para ganhar dinheiro. Mas não é um projeto de vida, não é aquilo que a gente planejou, projetou para a gente mesmo. Então, ele serve à função, obviamente, né, de sustento, mas não é um projeto. Essa é a diferença entre carreira e emprego. Então, a gente pode... As pessoas que têm emprego, um dia estão empregadas numa loja, um dia estão empregadas numa farmácia, um dia estão empregadas num escritório, um dia estão empregadas... Passam um tempo desempregadas, aí conseguem um trabalho em uma residência, e assim vai, mas não tem uma trajetória curricular. Então, essa é a grande diferença entre emprego e carreira. O terceiro grupo, que vai mais ou menos de 45 até 65, é família e então emprego. O que aconteceu? Algumas dessas mulheres que ocupavam esse grupo aqui tinham um emprego e elas... Vocês nunca ouviram falar do emprego espera marido? Existia muito isso, né? Então, elas tinham um emprego enquanto elas não se casavam, né? Depois que elas se casavam, elas
abandonavam o emprego, iam cuidar da casa. E algumas dessas mulheres acabaram não se casando, algumas dessas mulheres deixaram para ter filhos muito tarde e não conseguiram ter filhos, algumas dessas mulheres enfrentaram preconceito por estarem trabalhando. E esse aprendizado foi absorvido pelo próximo grupo, e nesse próximo grupo aconteceu um pouquinho diferente. Elas se casavam mais jovens, elas tinham filhos mais jovens, elas, assim que os filhos se independizavam um pouco, elas então iam para o mercado de trabalho. Enfrentavam problemas seríssimos, porque aquilo que elas tinham aprendido na universidade estava obsoleto no mercado de trabalho, né? Mas elas fizeram esse movimento. Essas mulheres foram bem menos sucedidas profissionalmente do que o grupo anterior, né? E elas educaram o próximo. E aí é diferente, de 65 até 80, isso já houve os movimentos aqueles pela igualdade racial nos Estados Unidos, os primeiros movimentos feministas mais ferrenhos, né? As primeiras sociedades organizadas de mulheres pelos direitos femininos. Essas aqui, primeiro se dedicaram à carreira e depois à família. Aqui já teve a difusão dos métodos contraceptivos e, inclusive, de tecnologia para que as mulheres pudessem engravidar mais tarde e ter filhos mais tarde. Então, você se lembrem que o primeiro bebê de proveta foi em 77, se eu não me engano, né? Então, a tecnologia e a ciência reprodutiva permitia que as mulheres pudessem atrasar as decisões de casar e ter filhos. Então, primeiro elas se dedicavam a uma carreira e depois à família. E muitas delas não abandonaram a carreira para ter família, né? Elas conseguiram conciliar carreira e família. E depois nós temos o quinto grupo, que é o grupo que é o do presente, né? Ela coloca aqui até 2000, mas na verdade é até agora. Não houve ainda o salto para o próximo grupo, isso é uma coisa que a gente vai conversar daqui um pouquinho. Então, essas mulheres querem carreira e família. E elas não querem optar ou, elas não querem que seja um depois o outro, elas querem tudo. Nós, né? Elas querem tudo, elas querem ter carreira e ter família concomitantemente e começaram, inclusive, a reivindicar políticas públicas e mudança de cultura dentro do mundo empresarial, do mundo do trabalho, para que isso seja possível. Mas nós não demos o salto ainda para o próximo, né? Nós já vamos falar sobre isso. Bom, Cláudia Goldin, ela diz que esse é um progresso positivo, mas ele não é linear. Ele tem avanços e tem retrocessos, tem ganhas, tem perdas, né? E sempre as novas gerações aprendem com os acertos e com os erros, com as forças e com as fraquezas da geração anterior. E aqui entra realmente o papel muito importante de mulheres como nós. Nós estamos educando as novas gerações, de homens e de mulheres. Então, e aqui está uma coisa muito importante, a passagem do grupo 5 para o grupo 6, que está acontecendo neste momento, ainda não está documentada, ela depende principalmente da nossa atuação. Como é que vai ser esse grupo 6? Será que vai existir igualdade no mercado de trabalho e no mundo doméstico? Parece mentira, mas a igualdade no mundo doméstico está se mostrando mais difícil de alcançar do que a igualdade no mundo do trabalho. E, infelizmente, como nós vamos ver agora a partir das pesquisas dela, nós não vamos conseguir igualdade no mundo do trabalho sem igualdade no mundo doméstico. Então, ela diz, e essas são palavras dela, a próxima etapa pode ser a mais difícil de ser alcançada. Então, qual é o problema? Como é que ela vê o problema? Por que existe tanta desigualdade entre oportunidades para homens e mulheres e mesmo ganhos para homens e mulheres? Na Receita Federal, a gente não enfrenta o problema dos ganhos. Então, um analista e uma analista que entram no mesmo concurso vão passar pelo mesmo plano de carreira e o homem vai ganhar sempre a mesma coisa que a mulher.
né? No serviço público é assim. Mas na maioria das empresas, das instituições, em que os contratos são negociados contrato a contrato, né? Como é a tendência cada vez mais forte do mundo do trabalho, as mulheres, as ofertas de salário que fazem para as mulheres, que as mulheres recebem, são geralmente inferiores às ofertas de salário que os homens recebem para ocuparem o mesmo cargo e realizarem as mesmas tarefas. As diferenças de ganhos e oportunidades entre homens e mulheres ainda persistem. Isso nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo ocidental. Mesmo na Suécia e na Noruega, lá nos países escandinavos, que são os mais avançados em termos de equidade, isso ainda existe, em menor grau, mas existe, né? E por quê? E aí, por isso, o equilíbrio entre carreira e família ainda é precário. Na verdade, é um círculo vicioso, né? Uma coisa influencia a outra e a gente está parada aqui nesse ponto, né? Quais são as causas, segundo ela? Tradicionalmente, ela diz que essas causas aqui já estão praticamente eliminadas nos Estados Unidos. Eu diria que no Brasil a gente não está nem longe, assim, de eliminar, né? Quanto mais perto. Papéis de gênero no trabalho, leis, tradições, cultura, preconceitos. Quando a Denise falou a respeito do artigo, do primeiro trabalho dela que eu li, que me fez me apaixonar por ela, e desde então eu venho acompanhando o trabalho dela, é um artigo de 2000. Então, eu vou contar uma pequena anedota. Ela trabalha em Harvard, e Harvard é em Boston, né? E ela gosta muito de música clássica e ela percebeu que a Orquestra Filarmônica de Boston tinha um número muito maior de músicos homens do que de mulheres músicas. E ela, curiosa como ela é, e sempre muito consciente de toda a problemática feminina no mercado de trabalho, ela foi conversar com o diretor da orquestra e perguntar por que existem tantos homens e tão poucas mulheres na orquestra. E o diretor disse, olha, porque os homens são melhores que as mulheres, a gente contrata os melhores músicos, e os melhores músicos são homens, é por isso que eles são contratados. Então, ela teve uma ideia. Ela disse, bom, eu gostaria de fazer uma pesquisa, então, nas próximas contratações. E ela fez uma pesquisa de quantas pessoas tinham se inscrito, quantas por processo seletivo, quantas eram homens e quantas eram mulheres, a proporção de homens e mulheres inscritos por processo seletivo e a proporção de homens e mulheres selecionados para trabalhar na Orquestra Filarmônica. Então, ela fez isso historicamente, pegou os dados dos 5 anos anteriores e nos próximos processos seletivos ela propôs que entre os juízes, as pessoas que estavam encarregadas de selecionar os novos músicos e os candidatos, houvesse uma cortina, que os candidatos não pudessem ser vistos, que os juízes só julgassem o talento da pessoa ao ouvir a pessoa tocar, sem conseguir enxergar. O que vocês acham que aconteceu, gente? Eu sei que vocês estão todas mudas, mas eu sei qual é a resposta. Simplesmente a proporção de mulheres contratadas aumentou exponencialmente. Então, o que isso quer dizer, né? Os juízes, eles olhavam para as pessoas. Eles não só escutavam a música que as pessoas estavam tocando. E quando eles vinham com todos os preconceitos, os preconceitos, exatamente. Eles tinham na cabeça que os homens eram melhores músicos e pronto, e era isso que eles escutavam. Não sei se eles estavam mal intencionados, mas o caso é que a cortina mudou tudo, né? Então, isso é uma anedota muito interessante, é uma história muito interessante que deu um artigo científico que foi, assim, o primeiro dela que eu li. Não foi o primeiro que ela escreveu, óbvio, mas foi o primeiro dela que eu li. E hoje, gente, o divisor de águas para as mulheres é a maternidade. Não adianta. É a maternidade. As mulheres, elas veem praticamente como os homens
no mesmo ritmo, mesmo aproveitamento de oportunidades, aqui no Brasil, inclusive, mais mulheres universitárias do que homens, né? Mais mulheres formadas em universidade do que homens todos os anos, e aí vem a maternidade. E nós sabemos que as mulheres, tradicionalmente, são aquelas que têm que estar em stand-by. Se o filho tem febre, se tem que buscar no colégio, se chora, se qualquer coisa que acontece, geralmente são as mulheres que são chamadas. Então, eles, provavelmente na escola, eles têm o telefone dos homens, dos pais e das mães, mas eles chamam as mães. No caso de uma separação, mesmo quando existe a guarda compartilhada, a gente sabe que a maior responsabilidade pelo cuidado das crianças é das mulheres, né? E muitas vezes isso é uma combinação do casal. O casal diz, bom, tu te dedicas a ganhar mais, eu vou trabalhar menos horas, vou trabalhar com mais flexibilidade, eu sacrifico um pouco a carreira pelo bem da família. Então, isso é eficiência. Um se dedica a ganhar mais e o outro se dedica a cuidar mais da família. Isso é eficiência. Então, o casal ganha em eficiência. Casal de qualquer tipo, né? Mas o casal perde em equidade. É assim que a sociedade está organizada. Isso não é uma escolha quando é a opção, a única opção, né? Isso, a gente pode dizer, as mulheres escolhem isso, mas será que escolhem mesmo? Será que isso não é uma força da tradição? Como é que seria se elas realmente pudessem dividir tudo, uma vez para ti, uma vez para mim, sabe? As mulheres ainda tomam cuidado, têm responsabilidade maior pelo cuidado das coisas da casa, mesmo que elas tenham uma empregada doméstica, quem coordena a empregada doméstica geralmente é as mulheres. Então, as mulheres, elas realmente precisam, tradicionalmente dominam mais o ambiente doméstico. E cada minuto, cada hora que as mulheres estão cuidando da casa, elas não estão se dedicando à sua carreira, nem descansando, nem fazendo ginástica, nem nada. Né? Bom, então, isso se deve aos papéis de gênero na família. E outra coisa, também acontece das mulheres terem que cuidar, às vezes, dos parentes que vão ficando, né, dos pais que vão ficando velhos e doentes. Geralmente, cabe à mulher esse tipo de trabalho, né? Então, está aqui, ó. Ela diz que o trabalho é ganancioso, o trabalho exige muito das pessoas, especialmente a carreira. A carreira é muito gananciosa, eles vivem das pessoas. E as famílias são carentes. Elas também carecem de atenção, de cuidados. Então, o trabalho puxa por um lado, a família puxa por outro, e as mulheres, elas simplesmente, geralmente, na maioria, elas descem esse degrau. Os homens continuam numa trajetória linear na sua carreira e as mulheres geralmente flexibilizam o número de horas, as oportunidades. Eu não vou aceitar um cargo de chefia porque eu tenho muitas responsabilidades. Eu não vou assumir fazer um mestrado aqui, mesmo que a Receita Federal me pague tudo, porque eu tenho todas essas responsabilidades. Sabe lá o que eu vou fazer com os meus filhos se eu tiver que me ausentar 2 semanas para um seminário, por exemplo, né? Então, isso vale tanto para ganhos financeiros como para oportunidades de crescimento na carreira. Qual é a solução por ela? A solução que ela oferece dentro da realidade que ela estudou. Ela diz que a gente precisa de uma mudança na natureza do trabalho. Que todo trabalho especializado, todo trabalho, toda carreira deveria ser baseada em protocolos e rotinas com o uso da tecnologia. Então, por exemplo, eu e a Patrícia trabalhamos juntas. Se a Patrícia precisasse se ausentar 2 semanas, eu simplesmente assumo o trabalho dela e mando adiante. Não é preciso a Patrícia estar ali para fazer. Então, nós somos uma equipe e uma pode perfeitamente substituir o que a outra faz. Isso valeria para a prestação de serviços, trabalho de advogado, de médico, trabalho de engenheiro, de quem for, seja qual for a carreira, nós temos hoje a tecnologia
que permite um trabalho em equipe em que uma pessoa pode estar sempre a par do que toda a equipe está fazendo, e se uma precisar se ausentar, seja por que for, para tirar férias, para tirar uma licença médica, para cuidar de um filho que está com febre, para cuidar de um pai que quebrou um braço e precisa da ajuda, para o que quer que seja, a outra pode assumir. A outra pessoa pode assumir, independentemente de ser homem ou mulher, né? Então, é possível, nós já temos a tecnologia. Por que o mundo do trabalho não funciona assim ainda? Especialmente o mundo financeiro. Ela diz que, imagina o escândalo de um cliente, investidor de um banco, que o gerente da conta dele não está, ele vai ser atendido por outro gerente de conta que sabe tudo e pode muito bem dar um atendimento tão bom e tão personalizado como aquele outro. É cultural, as pessoas são muito personalistas, as pessoas se apegam ao seu gerente de conta, ao seu advogado, ao seu médico, ao quem quer que seja, sem necessidade. Então, para que essa mudança na natureza do trabalho possa existir, em primeiro lugar, realmente as equipes têm que funcionar muito bem para que o cliente nunca esteja desatendido, né? E também tem que haver uma mudança da percepção do trabalho, né? Então, a gente teria substitutibilidade, uma palavra que eu acho que ela inventou, e flexibilidade no momento em que o trabalho fosse organizado assim. Aí ela diz, se a especialização no trabalho é eliminada, a especialização doméstica também pode desaparecer. Eu diria o contrário, né? Eu diria que é uma coisa assim, muito de círculo, aqui nesse caso virtuoso, né? Então, se a especialização doméstica termina, se os homens e as mulheres assumem o mesmo tipo de responsabilidade dentro de casa, então as mulheres também podem assumir o mesmo tipo de responsabilidade no trabalho. Então é uma coisa assim iterativa. Eu diria que não tem um começo e um fim. Os dois processos têm que andar juntos. Bom, e aqui eu vou usar. Quem sou eu para dizer que a Claudia Golden, né, não está completamente certa? Mas como ela está falando de uma realidade que é um pouquinho diferente da nossa, eu me pus a pensar o trabalho dela e puxar um pouquinho para a nossa realidade, que é um pouquinho diferente. Ok, mas como é que a gente vai mudar a natureza do trabalho? Não é só... A tecnologia já existe, o trabalho não mudou, por quê? Porque a gente precisa de uma mudança de mentalidade, na minha opinião, né? Então, sem a mudança de mentalidade necessária, a gente não vai conseguir operar as mudanças técnicas e de fluxo de trabalho, de fluxo de processos de trabalho que a gente precisa. E aí, qual é o papel da legislação, da fiscalidade, das políticas públicas? Ela não entra na seara das políticas públicas, mas eu acho que as políticas públicas têm um papel aqui, a legislação tem um papel aqui, a fiscalidade tem um papel aqui, e as políticas públicas também. E aí nós entramos numa outra área do nosso trabalho, que às vezes fica esquecida por nós, que é o seguinte: a Receita Federal deveria ser o órgão consultivo por excelência dos legisladores no que tange à fiscalidade, né? Então, uma lei que exigisse auditorias salariais periódicas, que fosse lá auditar as empresas para ver se as mulheres e os homens que ocupam as mesmas posições estão ganhando a mesma coisa, cotas para as mulheres, para ocupação de cargos de gestão, né? Incentivos fiscais e contabilização do trabalho doméstico no PIB. Aqui uma outra anedota muito interessante que ela menciona. Desde que o PIB foi inventado, que foi no século XX, 1940, se eu não me engano, desde que o PIB foi criado, já existem métricas capazes de contabilizar o valor do trabalho doméstico. E trabalho doméstico aqui eu digo cortar grama, limpar a casa, lavar a louça, ir ao supermercado fazer compras, dar banho em criança, alimentar a criança, pregar um botão. Existem métricas que possibilitam a contabilização do valor do trabalho doméstico, esse trabalho oculto, no PIB. Segundo algumas métricas, gente, ele chega a 35%. 35% do PIB, estimadamente, segundo algumas métricas desenvolvidas no Canadá, 35%
de todo o valor que se produz na nossa sociedade não é contabilizado. Olha, gente, quem é dona de casa, quem tem uma casa, sabe o quanto isso dá trabalho, o quanto isso ocupa da gente em termos de horas, de energia, de preocupação, de tudo, né? Tá aí. Por que nunca se contabilizou isso? Se provavelmente porque não há vontade política, ou porque, que sei eu, né? E também as políticas públicas de planejamento familiar, de apoio a mães e pais. Por que a licença maternidade é de 4 a 6 meses e a paternidade é 1 semana? Não é à toa que os homens assumem melhores posições e mais oportunidades de carreira. Quem é o empregador que quer uma mulher que vai passar 6 meses afastada do trabalho, enquanto o homem se afasta só 10 dias, ou 1 semana, que seja? Isso é uma política de proteção à maternidade, mas, ao mesmo tempo, é uma política que gera muita discriminação no mercado de trabalho e deveria ser repensada. Eu não digo que deva diminuir para as mulheres, mas certamente deve aumentar para os homens, né? Escolas de turno integral para as crianças, que as mulheres pudessem sair de casa, as famílias pudessem sair de casa, deixar seus filhos no colégio, eles almoçassem no colégio e só fossem buscar os filhos quando terminasse o turno de trabalho, para que as pessoas pudessem ficar tranquilas, né? E aí, gente, tem mais um ok mais. E agora, assim, longe de mim, eu não estou aqui para fazer inimigas, eu talvez toque aqui em aspectos muito delicados da nossa vida, né? Como mulheres, como donas de casa, como gestoras de família, como mães. E ela não falou sobre as mulheres de baixa renda e menor escolarização. Esse não é o foco do trabalho dela. Como ela disse, ela vislumbra um mundo em que as mulheres vão ser todas bem educadas, é assim que ela vislumbra o mundo, e vão ocupar lugares cada vez melhores no mundo do trabalho. Mas enquanto isso não acontece, como é que a gente vai mudar os papéis de gênero na tomada de decisões? Na tomada de decisões, inclusive dentro da família, né? E aí aqui tem uma coisa, muitas de nós conseguiram conciliar família e carreira porque tinham empregadas domésticas, né? Historicamente, as mulheres de renda mais elevada e maior escolaridade, como nós, elas vêm se beneficiando de serviços domésticos terceirizados muito baratos, prestados por mulheres menos escolarizadas e com bem menos condições de escolher sua carreira e seu trabalho. Um mundo ideal, gente, todas as mulheres teriam os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Não só que os homens, mas também, especialmente entre nós. E aqui fica um ponto de reflexão, né? A gente vive uma sociedade muito desigual, inclusive entre as mulheres, né? Claro que isso aqui é um problema que se deve ao fato de que é a única solução que nós temos encontrado, já que as outras soluções mais sofisticadas que envolvem fiscalidade, políticas públicas e legislação não existem. Então, para que essa situação aqui, que é realmente muito triste, é muito triste a gente pensar, né, que a gente convive com a desigualdade dentro da casa da gente. Isso só poderá ser resolvido se aqueles outros problemas forem resolvidos antes. Então, eu acho que a educação escolar e a formação familiar, ela realmente tem que ser para a igualdade. E aí, assim, todo mundo tem que pensar como é que vem tratando, como é que vem educando, como é que vem preparando os seus filhos, tanto os meninos quanto as meninas, né? Será que a gente, não intencionalmente, inconscientemente, a gente não perpetua as diferenças que vêm dificultando a nossa vida e também dificultando a vida dos homens nos últimos tempos, né? Então, eu retomo aqui uma frase da Claudia Goldin. Os sonhos não se tornarão realidade e as aspirações não se concretizarão se os homens não participarem do resto da jornada, como nossos aliados, vislumbrando aquilo que a gente já é capaz de vislumbrar.
Tá aqui o meu e-mail, gente. Eu vou estar, assim, se a gente não conseguir conversar sobre tudo que vocês têm para falar, eu imagino que muita gente tenha muita coisa para falar agora nesse momento. Eu vou, assim, me procurem pelo Teams, me procurem pelo e-mail para a gente continuar a conversa, tá? Muito obrigada até agora pela atenção. Obrigada, Cláudia. Desculpe, Valéria, estou aqui. Cláudia, né? Obrigada, Valéria. Carla, seu áudio está desligado. Acho que agora a gente pode Encerrar a gravação. encerrar Meninas, a eu estou gravação. encerrando a gravação.